bem, nós estamos aqui no capítulo 6 do segundo livro de Reis, né? Texto anterior, vimos que Naamã, o comandante Ciro, foi curado, né? Recebeu a cura ali, né? Mergulhar no Jordão, descer ao Jordão, voltou para sua terra curado da lepra que o afetava tanto, né? E vimos que ele não somente foi curado da lepra, mas ele voltou um novo homem para a Síria, um homem que agora cria em Deus, um homem que agora queria adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. E em seguida, lembrando que eram os dias que estava atuando o profeta Eliseu. Em seguida, aqui no capítulo 6, Eliseu já está junto com os discípulos dele, pelo menos aqui no início. E a gente vai ler aqui os primeiros 7 versículos. Me parece que o pastor Cláudio pregou há algum tempo, não muito distante, sobre esse texto, né? Uma reunião de homens? Talvez, ficou na minha mente aqui. Muito bem, mas vamos lá então. Disseram os discípulos dos profetas, lembrando que Eliseu e tinha um grupo de profetas, discípulos dos profetas. Aparentemente havia como que uma escola de profetas desde os dias de Samuel, e eles viviam mais ou menos em grupo, e eles eram como que ali o cinturão de defesa da fé no meio do reino do norte, que era um reino comprometido, muita idolatria, muito distanciamento de Deus. E ali estava então Eliseu com os discípulos dos profetas, né? E eles disseram então a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então vemos aqui Eliseu junto com esse grupo de profetas, né? E eles estão aqui tentando resolver um problema que eles passavam por ser um lugar apertado, lugar que eles moravam, talvez, iam juntando famílias, lembrando que eles tinham famílias, né? Uma das viúvas que foi atendida por Eliseu era a viúva de um discípulo dos profetas, então eles tinham família. E o lugar que eles estavam morando estava apertado, e aí eles conversam: vamos construir, aumentar o lugar, né? E eles decidem ir até o Jordão, e lá tomar de lá madeira, vigas, para construir uma outra casa. E um deles convida Eliseu se dispõe a ir com eles, e aqui, chegado ao Jordão, cortando madeira, aconteceu de enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Obviamente, né? Dependendo do lugar onde caiu, da água, da profundidade onde caiu e do lugar, talvez não ia ser tão fácil encontrar ou achar ou mergulhar para pegar esse machado de volta. E ele menciona também que era um machado emprestado. Quando você lê a Bíblia, você percebe uma coisa: os judeus, eles não tinham muito o ferro com eles. Quem dominava o metal, o ferro, eram os filisteus. Se vocês lembrarem, nos dias de Juízes, que tem lá Sansão, eles mencionam que os únicos que tinham espadas, que afiavam até as coisas de Israel, eram os filisteus, eles que tinham esse domínio. Então, aqueles de Israel que tinham machado, que tinham uma relha, que tinham alguma coisa de metal, eram poucos. Então, perder um machado significava muito mais do que a gente pode, às vezes, imaginar. Um simples machado era uma ferramenta rara, que poucos tinham. E alguém deve ter emprestado para esse discípulo assim, com muita recomendação: olha, cuidado com o machado. E aí o machado afundou, e nesse momento, né, nós vemos que Eliseu, de uma forma miraculosa, né, recupera o machado, traz o machado de volta.
Diz aqui que ele apenas perguntou o lugar, né, a direção em que caiu, e Eliseu cortou um pau, jogou na água e o machado surgiu, flutuou até onde estava essa madeira. Ele disse, agora pega, imagina o machado flutuando na água, e ele vai lá e pega o machado de volta. Então foi um milagre. E a gente pensa, né, o que isso ensina para a gente? O que a gente pode tirar para nós desse ensino? Primeiro que o poder de Deus extrapola as leis físicas, tá? Deus pode fazer jorrar água da penha, da pedra, como ele fez lá com Moisés. Pedra, o que tem a ver pedra com água? Mas Deus fez acontecer, né? Deus transforma, Deus muda a matéria. Para nós, isso não existe. A gente usa uma matéria daquela matéria só. Para Deus, matéria Ele gera. Ele tem poder para isso. Então, essa realidade do machado flutuar é obra de Deus. Até Pedro, né? Pedro lá, naquele momento em que Jesus estava, ele viu que Jesus respondendo que era ele que estava andando sobre a água, Pedro fala, Senhor, deixa-me ir contigo. Ele fala, vem. E Pedro andou sobre as águas. O problema é que ele ficou inseguro quando bateu o vento, que estava ali um clima assim mais hostil, bateu um vento, ele temeu, mas ele flutuou sobre a água. E isso é uma realidade que não tem, né, como explicar. E aqui o machado também, inexplicavelmente, se não por um milagre, veio a flutuar. Outra coisa que nós vemos, né, às vezes alguém pode ler aqui e falar, isso aqui é um milagre, não é um milagre, então, tudo bem. Não que não seja sobrenatural o machado flutuar na água, mas alguém pode não dar valor a esse milagre. Pode não atribuir a ele um valor significativo. Mas isso também tem um ponto de interessante para nós, né? Isso evidencia o cuidado de Deus, porque na verdade não foi Eliseu que fez flutuar o machado. Deus, através de Eliseu, trouxe aquele machado de volta. E isso nos mostra, assim, o cuidado de Deus para com seus filhos, mesmo em coisas que às vezes não parecem tão urgentes, tão necessárias, nas pequenas coisas, né? Às vezes nós somos capazes de agradecer um grande livramento que tivemos, mas às vezes uma coisa pequena, nós não percebemos o milagre, nós não agradecemos o milagre. Me lembro, né, tinha um matemático, agora me fugiu o nome dele, e ele diz que fez uma viagem, né, falando para o pai dele. Esse matemático era conhecido, ele era de família cristã. A hora que apareceu, surgiu o nome, eu falo. Então, ele foi fazer uma viagem de 3 dias. Como? Não é Pascal, é um outro. Não é Pascal, não. É um outro matemático. Também conhecido, mas não é Pascal. E aí ele foi fazer uma viagem de 3 dias, ele voltou e falou para o pai, o senhor não sabe o que aconteceu, que coisa extraordinária. Fazendo essa viagem, eu fui lá, e no meio do caminho o cavalo tropeçou, caiu em cima de mim e não aconteceu nada. O cavalo passou por cima de mim, ele voltou assim, extasiado com aquele fato. E o pai dele falou, né, Blaise Pascal, Blaise. E aí então, o pai dele falou, pois é, meu filho, que coisa interessante. Sabe que uma vez eu também fiz uma viagem de 1 semana e não aconteceu nada. E a gente pensa, mas aí não tem, porque nós não sabemos, para nós parece que tem que haver uma grande coisa. Se Deus, se aqui fosse flutuasse aqui alguma coisa grandiosa, a gente ia atrás, mas é um machado. Então, para a gente, às vezes, nós não damos o valor a coisas que parecem pequenas, mas que Deus está fazendo no dia a dia da nossa vida, né? Aliás, é Blaise Pascal. É o Pascal, tá certo. Blaise, ele falou Pascal, Blaise Pascal, é ele mesmo. É que o Blaise é menos conhecido, interessante, né? O Pascal, que é Blaise Pascal, é o nome. Ele era um cristão, né? Então, para ele, o fato de ter acontecido algo tão grande chamou a atenção. E o pai dele falou, eu também vi um milagre maior ainda do que esse. Fiz uma viagem de 1 semana e não aconteceu nada.
A gente fala, mas houve um milagre? A pergunta que vem na nossa mente é, mas houve um milagre? Ora, esse é um milagre, né? Então, a gente, às vezes, não sabe dimensionar as coisas grandiosas, mesmo as mínimas que Deus tem feito na nossa vida. Mas, muito bem, então Eliseu, ali naquela situação, ele fez flutuar o machado foi devolvido, ele estendeu a mão e pegou o machado lá sobre a água. Tá bom, resolvido. O que acontece? A partir do verso 8, a gente passa a acompanhar aqui a cena de um conflito. Por quê? O Reino do Norte tinha o Reino do Norte, aqui em cima, né? Vocês entendem norte e sul aqui? Então, vamos lá. O Reino do Sul, o Reino do Norte. O Reino do Norte ficava muito perto da Síria, era quase que fronteira. Então, os conflitos entre os reis sírios e os reis de Israel, que era o Reino do Norte, eram constantes. E aqui, a partir do verso 8, vai falar um pouco sobre essa situação. Então, vejam o que está acontecendo lá. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, veja só, mais uma vez a gente tem que ter em mente, é importante a gente tocar isso, não precisa estar escrito aqui que era Deus que revelava para Eliseu. É óbvio que Deus revelava, Deus passava para o profeta o que o rei planejava lá. Então Eliseu já avisava o rei, ó, não vai para tal lugar porque o rei da Síria vai estar por lá. Isso livrou ele mais que uma vez. O rei diz, então, tendo-se perturbado lá, né, com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ora, se toda emboscada que ele armava, Israel não aparecia ou se safava, ele falou, só pode ter um traidor entre nós. É um pensamento natural. Então ele pergunta, vocês vão me dizer quem é que tá avisando o rei? Quem é que tem um acordo lá com o rei de Israel? Dentre nós, que avise ele do que eu vou fazer, porque ele... né? E aí... E responde um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Vejam que isso nos dá aqui uma informação interessante. O poder de Israel, a autoridade dos profetas de Israel, era conhecido por outras nações. Talvez os reis de Israel não respeitassem esses profetas, mas as nações, eles tinham noção de quem eram os homens de Deus que havia em Israel. Um exemplo disso, quando a Babilônia tomou Jerusalém, e veio lá o Nebuzaradan, que era o oficial que estava ali controlando ali os cativos, e ele já tinha levado todo mundo, ficou ali, ele foi falar com quem? Com Jeremias, o profeta. E ele sabia que Jeremias era um profeta de Deus, e ele sabia tudo o que acontecia ali. Ele falou para Jeremias, olha, você é um homem de Deus. Se você quiser, você vem comigo e eu vou cuidar de você lá em Babilônia. Senão você fica aqui com o pessoal e eu vou embora. E Jeremias preferiu ficar. Mas ele, que era um oficial do rei de Babilônia, tinha noção de quem era Jeremias. Então, essas coisas chamam a atenção porque, às vezes, a autoridade de um profeta que não era reconhecido, Jesus disse isso, né, que nenhum profeta é reconhecido a autoridade na sua própria terra. E a gente vê isso na vida deles. E aqui nós percebemos que este servo lá do rei da Síria sabia quem era Eliseu e falou, olha, ele foi até mais longe, o que você fala lá no seu quarto de dormir, ou seja, no seu lugar mais íntimo, no lugar mais discreto que você possa ter, o profeta Eliseu sabe o que você está dizendo. Então a gente vê aqui ele sinalizando isso, né? E então ele chega e passa essa informação para Ben-Hadad, né?
E o que Ben-Hadad decide? Aí ele aqui no versículo, aqui eu digo Ben-Hadad porque essa é a possibilidade maior, segundo estudiosos, porque não fala o nome do rei da Síria, como não fala o nome do rei que estava em Israel. Mas supõe-se, segundo estudiosos, que seria Ben-Hadad, que estava lá, e em Israel estava Jorão, filho de Acabe. É isso que se acredita. Então, Ben-Hadad planeja atacar, prepara tudo isso, e só que não dá certo as tramas dele. Ele pensa que tem algum traidor, mas é o profeta Eliseu, que quando ele combinava lá, o Eliseu sabia o que chegava até Eliseu, o que ele havia planejado, né? Matou ali a charada e a gente vê essa ação, né? De que Eliseu sabia o que ele falava. O servo é interessante, né? Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Até o que você fala baixinho lá no seu quarto, Eliseu sabe o que está acontecendo, para entender aqui o que ele, né, a dimensão do que ele está dizendo. E aí nós vemos o seguinte, né? Isso daí não é nada de novo. Na verdade, não é só do rei da Síria que Deus sabe nós também. E isso é importante, né? Lá no Salmo 139 diz que a palavra ainda não nos chegou à língua, né? Davi reconhece, a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda, né? Conhece o meu pensamento. Então, para Deus não há nada em oculto. Muito bem. Outro fato que a Escritura não declara explicitamente, como eu já disse, é que Deus revelava a Eliseu as palavras do rei. Isso também fica evidente, não precisa a gente pensar, nossa, como que Eliseu sabia aquilo que Deus revelava a ele. Não é Eliseu que tem o poder, Deus tem o poder. E usa aqui a Eliseu para fazer tudo isso. Muito bem. Só que para o rei da Síria, era Eliseu que era assim como o pessoal diz, o cara, era Eliseu. Para o rei da Síria, e até às vezes para o rei de Israel também, a gente vai ver que Eliseu era o tal, né? Às vezes, né, para ele, era Eliseu que era o problema. A gente vê aqui, né, continuando lá o texto bíblico agora. Então enviou, diz lá, no verso 13, diante de ser ele, né, Eliseu que falava isso, ele disse, ide e vede onde ele está. Falou então o rei aqui da Síria para o servo, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, Eliseu que está fazendo isso, então vamos então fechar esse microfone. Vamos até Eliseu, como se Eliseu fosse né, acabando com Eliseu, acabou o conhecimento das coisas. Então ele foi lá e mandou uma tropa para cercar a cidade. Continuando aqui o texto, verso 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então quando o moço de Eliseu acorda de manhã, aquele exército todo, aquelas tropas todas que o rei da Síria mandou, estão ali para cercar a cidade e para chegar até quem? Para chegar até Eliseu. Para calar acabar com isso. Eliseu estava prejudicando eles. Então para ele era Eliseu que era o problema. E isso também é uma coisa que não é só o rei da Síria que pensa. Nós também, muitas vezes, também pensamos assim. Nós temos falado muitas vezes, né, que para nós, quem prega é o pastor ou o presbítero, quem nos adverte é o Zezinho, é a irmã fulana, é o irmão ciclano. Nós não vemos Deus falando conosco através dessa gama de pessoas, de personagens. Nem sempre nós vemos. Nós sempre ouvimos pessoas. Só que Deus, ou pela Escritura ele nos fala, ou ele usa pessoas para falar conosco, para nos advertir, para nos consolar, para nos repreender, para nos exortar,
para nos levantar. Deus usa pessoas, seja um pastor, seja um oficial, seja quem for, Deus usa. Usou certa vez até uma jumenta para repreender um profeta. Então Deus não tem limites quando Ele quer se comunicar com o homem. E então nós vemos aqui que quem estava fazendo tudo isso, na verdade, era Deus através do profeta Eliseu. Mas diante do pensamento de que Eliseu era o culpado, o rei Ciro manda prender a Eliseu. O moço fica desesperado quando vê ali cercado de cavalos. No entanto, à luz do versículo 16, nós vemos aqui que a visão de Eliseu era outra. O moço, lógico, ele viu a realidade que estava ali palpável, aquele exército cercando, né? Mas a visão de Eliseu era diferente. Deus deu a Eliseu essa visão. Eliseu conseguia ver além das tropas do rei da Síria ali. Por isso ele diz para o moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Era a visão que Deus dera a Eliseu. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então é algo sobrenatural. É uma visão que Deus deu ali para Eliseu. E a pedido de Eliseu, o moço também conseguiu ver ali, não só as tropas da Síria, mas o exército de Deus. E isso traz assim para nós, deve trazer para nós uma lição também. Nós também não temos essa visão dos anjos nos cercando, dos anjos nos protegendo. Nós não vemos isso. Mas nós precisamos ter consciência pela fé que de fato está ao nosso redor. Lá no Salmo 34, acho que no versículo 2, deixa eu ver se eu anotei aqui como... No Salmo 34, verso de número 7, diz que os anjos do Senhor, ou melhor, os anjos não, isso é quando alguém fala os anjos, errou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Nós não vimos, você talvez nunca tenha visto o anjo do Senhor. Talvez você muitas vezes foi livrado de muitas coisas, mas você nunca percebeu. Mas essa é a realidade, que nós sabemos, nós cremos, que o anjo do Senhor, só que nós somos que nem o Blaise Pascal, só quando acontece um tremendo de um livramento que a gente fala, olha, Deus me livrou ali. Mas Deus tem te livrado de tantas coisas que você nem se dá conta. Por quê? Porque Ele acampa-se ao nosso redor. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não vemos isso. Nós estamos aqui reunidos, mas nós não sabemos onde está Deus aqui na nossa... O Senhor está aqui. É uma realidade que talvez se nós, quando estivéssemos aqui, em todo momento, todos os dias na igreja, pensássemos, olha, nós não estamos aqui sozinhos. É por isso que as igrejas no passado começaram a se utilizar de imagens. Por quê? Porque o ser humano, às vezes, ele precisa de uma imagem para ele ser despertado a uma visão. Só que não. Jesus disse, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos ver, precisamos crer, porque é verdadeiro. Deus está presente aqui na nossa vida. Mais que isso, Paulo diz que após a nossa conversão, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem fazer habitação, mora no nosso coração, mora em nós. Então nós não precisamos ter dúvidas que Deus está conosco. Mas é importante quando nós lemos isso que o escritor bíblico registrou. Por quê? Porque aqui você vê que Deus estava ali. E aqui a gente pode crer, olha, assim como ele estava lá ao redor de Eliseu, ele também está ao nosso redor. Nós não precisamos ver Deus abrir aqui o mar, daqui até a Europa, para a gente saber que Deus pode. Nós já sabemos pela Bíblia que Ele já fez isso.
Nós vivemos pela fé. Como diz lá Abacuque, Paulo cita Abacuque lá em Romanos, o meu justo viverá pela fé. Nós não vivemos em função daquilo que nós vemos. Na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Essa é a base da nossa fé, o que nós cremos. Então, essa experiência vivida pelo moço de Eliseu, é uma experiência que nós não precisamos ver o Senhor aqui perto para saber que Ele está aqui. Não, eu creio que Ele está aqui. É assim. Então, a palavra de Deus vai nos conduzindo e nos ensinando nessas coisas. Muito bem, então nós vemos aqui que o moço viu lá a presença do exército de Deus nessa visão que Deus deu a ele, né? E ele viu-se, e aí o que aconteceu, conforme o verso 18? E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, aquele exército todo que foi lá para prender Eliseu era conhecido, até o servo lá do rei sabia que era Eliseu, o profeta, ele era conhecido. Mas Eliseu pede aqui a Deus que fira de cegueira esse exército. E diz aqui que o Senhor feriu conforme a palavra de Eliseu. E aí acontece uma cena extraordinária. Diz lá, verso 19, então Eliseu lhes disse, chegou lá aquela tropa lá procurando ele próprio, só que estavam cegados. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E eles foram seguindo, aquela tropa toda, aquele grupo todo, seguindo a Eliseu. O que Eliseu fez? Levou eles para Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, era ali que estava o rei. Samaria era uma cidade fortificada, murada, bem cercada, provavelmente com muralhas bem altas para proteger do inimigo. O que Eliseu pega? Imagina aquele povo que estava lá nas guaritas lá da cidade, de repente vê quem? Vem Eliseu vindo à frente, aquele bando do exército da Síria, seguindo ele. Imagina a cena. Eu acho que começou a falar um controle, não estou entendendo isso aqui, o Eliseu está vindo lá e está vindo uma tropa lá atrás dele, lá, mas estão batendo? Não, vem todo mundo ali tranquilo, seguindo Eliseu. O que está acontecendo? Eliseu pega, entra com eles para dentro das muralhas, e a tropa está lá, eles estavam, nem sabem o que está acontecendo. Estavam anestesiados ali pelo Senhor, nem sabem o que está acontecendo. Eliseu guiou eles, seguiu eles e guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, desse Eliseu, aí agora, né, lá no meio da cidade, lá devia ter um espaço aberto, né, assim. Então, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Imagina esse exército inimigo ali dentro da fortaleza dos adversários. A essa altura, certamente, já estava todo mundo apontando armas, lá, as espadas, fundas, flecha contra eles. E eles ali naquele meio, de repente, abrem os olhos. Olha onde que nós estamos. Imagina, eles devem ter se entreolhado, não entenderam nada do que estava acontecendo, mas estavam ali dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Aqui feri-los-ei não é feri-los-ei de deixa eu dar uma machucadinha nele, não. É matar mesmo. É a forma, no hebraico, é matar. Então nós vimos aqui que a situação ficou nesse pé. Respondeu Eliseu, né? O rei falou, vamos matar? É para matar? Respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão, água, e que comam e bebam e tornem para o seu Senhor.
A gente fala, mas acho que o rei falou, não, Eliseu, eu não estou entendendo, não estou entendendo você. Eles querem matar a gente, eles são os nossos inimigos, querem levar cativo, querem nos matar, querem tomar a nossa terra, e você traz eles aqui, eles estão aqui, é só matar, como diz o outro, e você diz para a gente colocar pão e água dentro deles, e depois eles voltarem em paz para casa? Então, a gente vê aqui, né? A gente vê aqui Eliseu tomando uma medida meio estranha, né? Agora, vamos imaginar nós, né? Imagina você pegar aquelas pessoas que você não gosta, que você não fala, que você vira a cara, que você, se pudesse, você estava distante. Imagina se você chegasse e falasse, só de uma coisa, eu vou convidar essa pessoa para ir tomar um café comigo, para a gente conversar pacificamente. Ninguém quer fazer isso, porque isso não é natural, isso não parece natural para a gente. Natural é, se é um desafeto, ele lá, eu aqui. Mas o que Eliseu está aqui fazendo é alguma coisa que contrariava tudo isso. Ele pega esse exército, leva lá e fala para o rei, não, você não vai matar esses. Eles eram também inimigos de Eliseu. Mas você vai pôr comida para eles e vai dar de comer. Aí o verso 23 diz assim, ofereceu-lhes o rei grande banquete. Imagina o que deve ter rolado na conversa entre eles. Mas como que a gente veio parar nesse lugar aqui? Depois deve ter virado, que nem a gente, né? Brasileiro é assim, acontece um trauma, depois você começa a brincar do trauma, tira um sarro lá. Como que a gente veio parar aqui? O fato é que eles sentaram lá, devem ter ficado ali juntos, comeram um banquete, beberam, se despediram e foram para casa em paz. O que Eliseu faz é alguma coisa que nós precisamos pensar na nossa vida, né? Trazer. Às vezes, o que nos falta com aqueles que são os nossos adversários é enfrentar esse momento e quebrar o que Eliseu fez foi quebrar uma barreira. Quebrou uma barreira ali. Ninguém pega uma tropa inimiga para oferecer um banquete. Oferecer um banquete. Diz aqui, e aí acrescenta aqui, né, no final do verso 23, e da parte do rei da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Aqueles homens voltaram para casa em paz, não tinha, pelo menos a princípio não tinha por que ser diferente. Talvez tenham chegado lá, imagina eles quando chegaram lá para o rei da Síria. Bom, cadê a cabeça de Eliseu? Acho que um olhou para o outro e falou, rei, o senhor não sabe o que aconteceu. Como que é explicar isso? Que eles foram parar dentro de Samaria, mas não foram mortos. Que lá em Samaria ofereceram um banquete para eles, deram comida e depois deixaram eles saírem em paz e voltar para a terra deles. São coisas inexplicáveis, mas que fez toda uma... Imagina o que se desenrolou daí, como é que esse soldado chegou na casa dele falando, e aí, como é que foi a guerra lá para trazer o profeta Eliseu? E mulher, você nem sabe o que aconteceu. Fizemos um banquete lá, fizemos um churrasco lá. Como um churrasco? Fomos lá, não sei, quando vimos, estava dentro de Samaria, fizeram um banquete, nós comemos e viemos embora. Mas como isso? Então, são coisas que ensinam para a gente, como a gente lidar com muitas coisas que a gente não lida. Tudo bem, foi um momento, mas depois disso, aí continua o texto aqui, né? Depois disso, o que acontece? Passou um tempo, lógico, aí já levanta a moral, já começa a pensar de novo e tal. Depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Cercou a Samaria, né? Samaria, como eu disse, era essa cidade fechada, com muralhas altas, provavelmente um tremendo de um portão que não dava para ninguém chegar lá e derrubar com facilidade, e ele foi lá e sitiou a cidade. Essa era uma estratégia dos grandes exércitos.
Por quê? Porque com isso eles tinham a possibilidade de vencer uma guerra sem precisar lutar, sem precisar perder homens, sem precisar enfrentar uma batalha. O objetivo desse cerco era deixar aquela cidade sem alimento. Sem alimento. Né? Aqui, se você for lá para o texto lá de Isaías 37, a gente vê ali não Síria, mas a Síria cercando Jerusalém e o soldado lá, o oficial lá do Senaqueribe dizendo para o povo que estava lá na muralha, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão comer o próprio excremento, beber a própria urina? Por quê? Porque eles sabiam que essa era a situação que uma cidade fechada acabava chegando se permanecesse muito tempo. Então eles cercaram aqui, o rei da Síria, aqui ele cerca com essa estratégia de, pela fome, levar o rei de Israel a se render. Então vamos lá, versículo 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Eles usavam tudo ali. Não tinha nada para eles comerem. Então, até a cabeça de um jumento era vendida por aqui 80 ciclos de prata. Cada ciclo pesa, segundo os estudiosos lá, mais uma vez, 14,4 gramas. Vamos dar 14 gramas. 80 ciclos vai dar 1,150 kg. Então, uma cabeça de jumenta era vendida por 1 kg e cento e tantas gramas de prata. E assim por diante. Porque não havia o que comer. Então, não tinha o que fazer. Então, ou seja, o cerco de Ben-Hadad contra Samaria estava produzindo um efeito. Vejam aqui do versos 26 até o 29. Passando o rei de Israel pelo muro, ele estava lá, passando pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lugar? Ou seja, de onde que eu vou ter um socorro para acudir essa mulher? Mas o rei perguntou: que tens? Respondeu ela: esta mulher, aí é dureza, esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Hoje comeremos o teu filho, amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Olha a realidade, né, o retrato do que estava acontecendo. Então, aquilo que o rei Ben-Hadad estava fazendo, estava produzindo efeito, então, a fome intensa. A gente às vezes fala: não, isso daí não é possível que essas mães fizessem isso, né? Nós não sabemos o que é a fome, né? Vocês já devem ter lido, já viram, talvez em filmes ou documentários, sobre aquele avião que caiu lá nos Andes, e os sobreviventes só sobreviveram porque comeram a carne daqueles que tinham morrido. Então, é uma situação, e também não é de se estranhar que isso tenha acontecido, até porque, na verdade, o que está acontecendo com Israel aqui faz parte daquelas maldições que Deus já tinha falado para eles, lá em Deuteronômio capítulo 26, no capítulo 26, Deuteronômio 26, 52 a 57, Deuteronômio 26, 52 a 57, fala sobre as maldições da desobediência, né? Está lá, vamos ver aqui, 26, 52 a 57, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver aqui, é Deuteronômio 26, não é o Deuteronômio 26, é Deuteronômio 28, deixa eu ver aqui, 28, 56 a 52 até o 57, diz assim: Deus está falando sobre as maldições que viriam se eles não obedecessem. Se te artear, ou seja, vai te cercar em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu.
comerás o fruto do teu ventre. Isso por causa da idolatria, desobediência, afastamento de Deus. Comerás o filho do teu ventre e a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher do seu amor, para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos, que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com seu marido de seu amor, para com o marido de seu amor, e para com seu filho e para com sua filha, mesquinha da placenta que lhe caiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Era o castigo por conta do quê? Idolatria, adoração aos ídolos cananeus, abandono da lei do Senhor, da palavra de Deus, falta de amor aos irmãos, falta de atender as viúvas, os órfãos, tudo isso trouxe sobre eles. O que Israel está vivendo é essa maldição de Deus que está caindo sobre eles. E aqui nós vemos essa realidade acontecendo. Era a maldição de Deus caindo sobre eles. Tendo o rei, diz aqui o verso 30, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então isso era uma expressão de lamento, de aflição, de angústia, de tristeza. Disse o rei, aí vem a ideia aqui, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros hoje. Sabe qual era o pensamento do rei? O culpado de tudo isso que estamos vendo aqui, dessa situação dessa mulher e tudo mais, é Eliseu. Essa era a leitura dele. Era Eliseu. E isso é muito interessante, né? Que essa conduta do rei é curiosa, que nós somos assim, né? A gente passa por um problema, alguém é o responsável pelo nosso problema. Geralmente não somos nós. Alguém é o culpado. Nós sempre temos alguém que é o responsável por aquilo que eu estou vivendo. Ou pelas minhas reações erradas, alguém é responsável porque eu reagi assim. A minha atitude é por culpa de alguém. Nós sempre temos o outro, nunca nós mesmos os responsáveis. E para esse rei, o que seria natural era ele dizer, olha, nós estamos passando por tudo isso por causa do nosso pecado contra Deus, mas não, Eliseu que é o culpado de tudo isso. Por quê? Porque Eliseu apontava os erros do povo. É como se Eliseu é que tinha trazido toda essa maldição, toda essa desgraça sobre o povo, e não Deus. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Então, é interessante, os anciãos eram os homens que decidiam tudo naquele contexto. Eram os homens a quem, quando se tinha que discutir a lei, quando se tinha que provar uma coisa certa ou errada, os anciãos ajudavam a decidir. E os anciãos, em vez de estarem com o rei, que era a autoridade máxima, os anciãos estão com quem? Com Eliseu. Porque Eliseu é esse que aqueles que eram mais fiéis procuravam em meio a todo esse quadro que estavam vivendo. Eliseu estava em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Por isso que a ideia de que seria Jorão, filho de Acabe, por quê? Para Eliseu, quem que é o homicida? Era Acabe. Acabe era o homicida. É o que matava, o que acontecia, é o que por causa dele mataram Nabote, que era o dono da vinha.
ele era um homicida. E aqui então Eliseu fala assim: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? O rei vinha logo em seguida. Primeiro vinha o mensageiro dele, e em seguida o rei ia chegar lá e ia falar diretamente com Eliseu. Então nós vemos aqui o exercício do profeta naquele tempo. O profeta era aquele homem que pregava a palavra de Deus, que trazia o recado de Deus para o povo. Lembrando que naquela época o povo não tinha, que nem hoje nós temos a Bíblia. Você não precisa depender daquilo que o pastor, que alguém vai falar, você tem a Bíblia na sua casa. Mas naquele contexto, era o profeta que era o que transmitia a palavra de Deus. Alguém queria ouvir, era o profeta. Na época de Jesus, eram os escribas, os fariseus, eles eram os homens que transmitiam a palavra. Por isso que Jesus disse que na cadeira de Moisés, olha só, na cadeira de Moisés assumiram quem? Os fariseus e escribas. Por quê? Assim como Moisés guiava o povo, era o orientador do povo, os fariseus e escribas tomaram essa posição e tinham essa posição diante do povo. Então aqui, nós vemos que eles estão aqui buscando aplacar Eliseu, calar Eliseu. E aí diz aqui, que falava ele ainda, quando com eles, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Veja que ele, nesse momento, ele diz, olha só, eu estou decepcionado com Deus. Tem gente que está decepcionada com Deus. Não vê os seus desvios, não vê o seu pecado, não vê a sua maldade, não vê a maneira como tem desobedecido a Deus, ou como tem administrado mal a sua vida, e todo quanto é dificuldade que passa, Deus é o responsável. E o rei aqui da mesma forma, olha lá, eis que este mal vem do Senhor. Ele não pensava no que a nação estava vivendo, nos pecados que viviam, na adoração, no culto a Baal que eles tinham, nas orgias que faziam parte, na prostituição que fazia parte do culto. Não, o Senhor, como se fosse por razão nenhuma, aquele mal vinha do Senhor. E ainda diz, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Quer dizer, o que eu vou esperar de Deus? Às vezes você encontra pessoas que estão aborrecidas, decepcionadas, acham que é Deus que não cuidou, Deus que tirou, Deus que trouxe tal mal. Então, muitos caminham diante da mesma forma, com esse mesmo pensamento. E aqui, então, nós vemos que Eliseu, ele chega e ele fala uma coisa, e eu vou parar por aqui, que daí o pastor Cláudio continua a semana que vem. Então, Eliseu, semana passada é boa, né? Ai. Mas nós vemos aqui que Eliseu, então, quando chegou esse mensageiro, o próprio rei, e aí a gente vê o seguinte, o povo estava no limite, a nação estava no limite, como nós vimos, comendo os próprios filhos, vivendo já aquilo que Deus tinha falado, que eles iam trazer sobre eles por conta do pecado, eles já estavam no limite. E a gente percebe que dentro desse limite, e é isso que chama a atenção, Deus manifesta a misericórdia. Era o povo de Deus, e apesar de tudo, Deus ainda manifesta a misericórdia. Quando ele chega até Eliseu, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, está lá no capítulo 7, agora verso 1. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que ele está dizendo? Olha, vai ter comida. Eu ia dizer a preço de banana, mas não dá mais, porque hoje o preço da banana está caro demais. Então, alguma coisa que esteja bem baratinho. O que dá? Então, olha, vai ter comida a troco de nada. O preço vai ser tão barato que, olha, hoje não tinha nada, eles estavam matando os filhos para comer, mas Eliseu está dando uma palavra aqui.
Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, é muita farinha, por um ciclo, que é valor insignificante, e 2 alqueires de cevada por um ciclo à porta de São. Ou seja, vai ter comida demais. Né? Então, era misericórdia. Por quê? Porque o povo estava no limite. Já estavam comendo os próprios filhos. Então, vem essa palavra para aplacar todo aquele quadro angustiante que estavam vivendo. Fala, João. Isso. Sofrendo porque eles provocaram, né? Isso. Ainda assim, né, manifesta a graça, né? Sim. Ainda assim, Deus ainda promove algo de um ato de misericórdia com eles. Olha, tudo bem, vocês estão matando as crianças hoje para comer, mas amanhã, gente, vai ter comida à vontade para todo mundo. E aí é quando o próprio capitão que estava com ele, né, é aquilo que diz, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder, você está brincando, Eliseu? Isso não vai acontecer nunca. Mas aí aconteceu. Então, né, essas coisas ensinam a gente, né, o Deus que nós cremos. O mesmo Deus que atendia a Eliseu, que atendeu a Elias, a Moisés, o mesmo Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é o Deus que age hoje na minha vida, na sua vida, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma justiça, com o mesmo amor, com a mesma compaixão. E isso é maravilhoso. Tá? Semana que vem nós continuamos aí, conhecer um pouco dessa história, o que Deus vai fazer para que tenha tanta comida assim ali, o que Deus pode fazer? Fazer brotar cevada e farinha, flor de farinha ali? Não. Deus tem os seus planos e Ele traz o tudo do nada. Vamos, irmãos, nos colocar em pé, vamos orar.